Bem-vindos a essa live que eu dei esse nome em homenagem ao dia de hoje. Eu vou explicar por quê para vocês. E eu acho que faz muito sentido, né? Esse título aí dessa live para quem tem zumbido e tem sensibilidade auditiva de formas um pouco diferentes, mas eu acho que para ambos, né? Para essas diferentes patologias ou sintomas, faz bastante sentido essa sensação de que silêncio é tudo que eu quero. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Então, hoje é o Dia Internacional de Conscientização. Vou desligar aqui o som agora que eu tô com. Hoje é o Dia Internacional de Conscientização sobre o ruído. Então, é um dia em que nós que trabalhamos aí na área de audição, de audiologia, de otoneuro, a gente para informar e para alertar as pessoas sobre os perigos e os riscos de se expor a sons de forte intensidade. Faz muito sentido isso quando a gente vai pensar em zumbido e sensibilidade auditiva, com certeza absoluta. Muitos das causas do zumbido e das sensibilidades estão ligadas a alterações geradas por exposição sonora, ou seja, por me expor a sons fortes ou sons de alta intensidade. E aí a gente tem que lembrar que não é só ruído de máquina, que não é só um ruído, um estampido. Muitas vezes sons bons, sons agradáveis, sons confortáveis podem gerar alterações, como música. Né? E nós vivemos num ambiente ruidoso. Eu acho que se vocês pararem aí para ouvir a casa de vocês, não sei onde vocês moram, se vocês são mais privilegiados do que eu, o meu ambiente aqui, se eu parar para perceber, tem muito barulho ali da rua vindo. Né? Eu moro num apartamento, tem vizinhos, tem rua, então tem sons que acabam entrando na minha casa. E na boa parte dos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, são ruidosos, né? Ou a gente trabalha, se a gente trabalha em casa, isolado no computador, ainda assim a gente trabalha com ruído, porque aí tem o som das máquinas, tem os sons às vezes que a gente coloca. E o nosso cuidado é justamente em alertar sobre os perigos de se expor a sons, a ruídos de forte intensidade por períodos prolongados. Então a gente sabe que existe, claro, a gente não precisa fugir dos sons, e a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que não é interessante a gente fugir dos sons, isso é um alerta, inclusive, para quem tem sensibilidade auditiva, mas que sons de forte intensidade não são nada interessantes para a gente. Uma das coisas que eu já vou falar aqui, que é quando a gente fala sobre o uso de protetor auricular, abafadores e tal, muitas vezes isso gera confusão. Por quê? Quando a gente tem hipersensibilidade auditiva, nós não recomendamos o uso de abafadores. Isto jamais, em hipótese alguma, quer dizer para você não usar o abafador se você vai para um ambiente com forte intensidade. Eu trabalho numa empresa que tem máquinas e tal. Você vai usar o abafador. Porque isso pode lesar o seu ouvido. Nós estamos falando, nestes casos, sobre o uso dos abafadores ou dos protetores auditivos em ambientes comuns do dia a dia. Então, eu estou em casa, eu estou usando o protetor, eu estou em ambiente assim, na rua, caminhando, não é um ambiente fora, não é um ambiente com ruídos muito acima, não estou numa avenida, não estou num local com muito movimento. Não é interessante a gente usar esse protetor, mas isso não isenta ninguém, em hipótese alguma, tá? Isso eu quero deixar bem claro, bem frisado aqui, de usar protetor auditivo em ambientes com ruídos de forte intensidade, porque isso protege a nossa audição, tá bom? Então é uma indicação um pouco diferente, é uma orientação um pouco diferente em ambientes específicos, tá? Não é assim, vamos abolir os protetores. Pelo contrário, a gente quer os protetores. A gente orienta, inclusive, aos pacientes quando eles vão para shows, quando eles vão para boate, para noite e tal, para levar o protetor, para usar o protetor, para não ficar na frente da caixa de som, que é uma outra coisa que acaba aquela vibração, aquela intensidade forte na nossa orelha que pode causar lesão, pode gerar alteração auditiva, pode gerar zumbido, né? Então, esse é o único cuidado que a gente tem. Então, hoje é um dia para a gente alertar dos perigos de a gente se expor a ruídos, a sons de forte intensidade, de a gente não cuidar da nossa audição. Muitas vezes a gente só consegue valorizar algumas coisas depois que a gente já não as tem mais, né? E eu acho que isso é uma das coisas que acabam acontecendo muitas vezes
com a audição, a gente está tão acostumado a ouvir tudo, a ouvir bem, às vezes, para algumas pessoas, inclusive, a sensação de que eu estou ouvindo demais, ou estou ouvindo mais do que os outros, né? Que em alguns casos, na hipersensibilidade, o relato dos pacientes, a fala dos pacientes é essa, né? Não sei se vocês vivem isso, alguém de vocês aí tem sensibilidade, a sensação é essa, eu estou escutando mais do que todo mundo, eu escuto coisas que as outras pessoas não escutam. E aí também vai um esclarecimento. Não quando a gente tem uma hipersensibilidade, uma hiperacusia, não é que você tem uma super audição ou que você escuta além do que os outros escutam. Não é isso, na verdade existe uma sensibilização e aí com isso também uma atenção para os sons muito maior. E aí você percebe os sons de uma maneira muito mais intensa. Quer ver? Vou dar um exemplo meio bobo, mas vamos lá. Talvez você conheça uma pessoa, ou até você é uma daquelas pessoas que entra no ambiente que vai saber dizer direitinho, olha, fulana estava com vestido de tal cor, ciclana estava com aquilo ali, e a gente consegue identificar, ter essa atenção visual muito elaborada. É aquela pessoa que tem uma habilidade de varrer o ambiente, de ter uma atenção visual e de pescar tudo muito, muito grande. Dizem, inclusive, que isso é uma habilidade feminina. Não necessariamente, tá? Eu me excluo dessa. E em homens, normalmente, né? Ou, enfim, vocês me contem se vocês têm isso. Entram num ambiente, às vezes nem lembra. Nossa, nem vi que fulano estava lá, nem me dei conta. Porque a atenção para essas questões, para os detalhes, não é tão grande. Então, eu tenho uma atenção muito mais focada para alguma coisa do que para atenção aqui, para detalhes, para as miudezas daquela situação. A mesma coisa acontece com a audição. Muitas vezes a nossa audição ela é mais elaborada ou mais específica, ou muito mais atenta para as nuances de alguns sons ou para sons até de mais fraca intensidade do que algumas outras pessoas. Então, vai mais ou menos nessa linha, nesse exemplo, tá? De qualquer forma, cuidado com a audição, não vamos deixar para valorizar a audição depois que a gente perdeu. A gente pode proteger e inclusive isso favorece o envelhecimento do ouvido. Todos nós temos um processo de envelhecimento geral, a pele, os dentes, tudo, né? A audição, os órgãos auditivos também entram nesse processo. E aí pode se iniciar uma perda de audição que acontece em função da idade, que nós chamamos de presbiacusia. A presbiacusia, ela começa a acontecer em cada um de nós em períodos diferentes. E esses períodos em que isso acontece, eles estão ligados às nossas questões genéticas e a como a gente levou a nossa vida. Então, vamos lá, se eu sou uma pessoa que fumei, eu provavelmente vou ter prejudicado, intoxicado o meu ouvido e é possível que a presbiacusia seja mais intensa ou comece a acontecer antes ou de forma um pouco mais intensa do que em outras pessoas. Ou eu sou uma pessoa que trabalhava em ambiente barulhento uma vida inteira, muitas vezes músicos que não usam proteção, não usam protetor auricular, né? Pronto, vão desenvolver uma presbiacusia ou mais intensa, ou vão começar antes do que até às vezes os familiares, do que o que a genética previa. E isso é um dos cuidados que a gente tem que ter. O que a gente faz ao longo da vida é cumulativo, na questão auditiva também. Então, não é de um dia para o outro, por exemplo, que eu tenho colesterol alto. Se não for uma genética, se eu não tiver uma questão ali, né, um gatilho muito mais específico, boa parte de nós é uma questão de uma continuidade, de uma alimentação inadequada, de hábitos inadequados. A mesma coisa com a audição. Muitas vezes, não necessariamente a gente tem uma doença e a gente tem hábitos inadequados, ou seja, eu me exponho a sons. E eu vou me expondo com frequência a sons de forte intensidade, vai machucando a minha orelha e eu vou tendo perda de audição. Então, alerta aí geral, essa é uma das grandes causas de zumbido, a perda de audição em função dessa exposição a sons. Hoje é o Dia Internacional
para a gente alertar a respeito disso, é o Dia Internacional sobre a conscientização sobre o ruído, o impacto disso na nossa audição e na nossa qualidade de vida. E se a gente pensa, se você pensa assim, não, vai impactar só na minha audição, não funciona assim. Tá? O ruído, ele interfere, ele vai mexer no seu emocional. Então, se você trabalha em uma fábrica barulhenta, você sai desse ambiente barulhento, pode ter certeza que o teu emocional já é diferente de uma outra pessoa que estava num ambiente mais silencioso ou com um som muito agradável, intensidade fraca. Então, mexe no emocional, nos deixa mais ansiosos, ou mexe com a nossa irritabilidade, mexa inclusive com a função gastrointestinal, acredite se puder. Então, assim, a exposição a ruídos traz consequências muito além da questão auditiva. Não bastasse a questão auditiva, que já é grande o suficiente, e aí é inclusive o zumbido nessa jogada. Franci, olá doutora, bem, eu não fico no som, foi depois que eu sofri um problema emocional e comecei a ficar atacado. Você não fica na presença de sons? Bom, aí tem que verificar se você desenvolveu uma fonofobia, tá? E isso é uma coisa pra gente avaliar, se o que é que tá rolando aí, qual é o tipo de sensibilidade que eu tô tendo. Pelo teu relato aí, eu sou muito ansiosa. Ansiedade é um fator que pode ser permear aí qualquer uma das sensibilidades auditivas, mas na fonofobia é possível que ele seja um componente aí maior. A fonofobia, ela é um tipo de sensibilidade que está mais ligada às questões emocionais mesmo. Então, não está ligada à intensidade do som, necessariamente, não está ligada necessariamente ao tipo de som, mas está ligada ao medo de que aquele som possa me machucar ou possa me prejudicar. Então, começo a ter aversão a sons, como se aqueles sons pudessem de alguma forma me prejudicar ou me machucar. Foi depois da morte da minha cachorrinha e fiquei assim. Então, provavelmente tem aí um componente emocional e é possível que você tenha, e é possível, não sei, tem que investigar, obviamente, né, todos os fatores envolvidos, é possível que você tenha desenvolvido uma fonofobia. A fonofobia, ela tem um tratamento diferente da hiperacusia, que tem um tratamento diferente da misofonia. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante de a gente fazer um bom e correto diagnóstico, porque com base no diagnóstico você vai fazer uma proposta de tratamento para essa pessoa. A fonofobia, por exemplo, tá passando por terapia, perfeito, a fonofobia precisa de uma terapia psicológica, tá? Obrigatoriamente ela conta aí com uma terapia psicológica voltada para fobia a sons, tá? Se for esse o diagnóstico. Tá? Então, assim, te desejo melhoras, eu te desejo cura plena e que você fique muito bem. Eu confio muito que você possa chegar num patamar de conforto, de ficar realmente bem aí dessa situação, tá? Grossa, eu uso aparelho auditivo regular com amplificação, estava em melhora, porém piorou do nada. Acha que pode piorar a perda que é leve em agudos? Sempre muito importante repetir a audiometria quando existe uma sensação de piora do nada. Então, assim, antes de qualquer coisa, para tirar qualquer fantasia da cabeça, repete a audiometria. Veja se a audiometria mostra algum tipo de alteração e aí conversar com o médico otorrinolaringologista para poder identificar por que isso está acontecendo e se há formas de, ou eu vou ter que monitorar, fazer audiometria com mais frequência para ver se isso está sendo alguma questão progressiva ou se é alguma coisa que eu preciso modificar ou alguma medicação que eu preciso entrar aí para tentar interromper esse processo. Então, o que eu te sugiro, repete a audiometria antes de tudo, tá? Para poder comparar a audiometria anterior com essa e poder ver se esse pode ser um fator. Pode ter tanta coisa envolvida, né, que a gente precisa realmente descartar. E a audiometria é um exame ali na cara, você vê exatamente se houve uma piora ou não, tá bom? Que vida da França. Tudo bem? Quem tiver pergunta pode ir colocando, tá? Eu vou respondendo. Eu tô com as perguntas aqui que foram colocadas nos stories, eu vou colocando e vou respondendo as que vocês vão fazendo, tá? Teve uma pergunta que foi assim: durante a noite o zumbido é mais intenso, principalmente ao acordar.
Meu ouvido fica obstruído. Então, eu não anotei o nome das pessoas, me perdoem. O que eu sugiro para você? Avaliar a questão muscular, tá? É bastante comum, e aí já engata com a segunda pergunta, que a segunda pergunta foi outra pessoa que voltou assim, porque o zumbido aumenta de volume em um ambiente silencioso. Então, é muito comum que em um ambiente silencioso a sensação é de que o zumbido está mais forte, que ele pareça mais forte, mais intenso. Pensem o seguinte, o zumbido é um som que está lá na cabeça, tá? Então, assim, ele é processado, a via auditiva central, ela entra num processo que a gente entende como uma hiperexcitação cortical, então o zumbido tá lá, na cabeça. Se eu privo a entrada de som de fora, eu percebo mais forte o som de dentro. Inclusive, quando eu falo e fecho a minha orelha, ou seja, tá entrando menos som de fora, o som da minha voz até muda, porque eu não tenho feedback, a entrada do som que vem pelo ar, que sai daqui e vem para minha orelha, eu não tenho essa entrada. Eu tenho a percepção do som da minha voz, inclusive, pelos ossos. Então, é um som, inclusive, diferente. Mas toda vez que eu privo a entrada, eu tenho um aumento do som de dentro. No silêncio, é como se eu privasse a entrada, né? Mas, na verdade, eu não estou colocando outros estímulos aqui. Então, fica muito mais perceptível o som de dentro do que o som de fora. Então, é uma questão de concorrência. Se eu tenho uma metáfora que o Jay Straboff usa, que é o cara que desenvolveu a terapia de retreinamento do zumbido, que é a metáfora da vela. Se você está num ambiente de luz ligada e você acende uma vela, a luz da vela vai passar até desapercebida. Só que se você desligar a luz desse ambiente, essa vela estiver ligada, ela vai ser a única coisa, a coisa que mais chama atenção. E aí é a mesma coisa que acontece com o zumbido. Quando você tira os outros sons, ele é a única coisa que chama atenção. Quando você coloca outros sons, isso acaba mascarando a presença dele. Então, por isso que em ambiente silencioso ele tende a ficar mais forte. No caso dessa pessoa que fez essa primeira pergunta, que durante a noite o zumbido é mais intenso, principalmente ao acordar, quando o meu meu ouvido fica obstruído, me faz pensar em alguma alteração muscular. Essa obstrução do ouvido, essa sensação que me parece ser uma sensação de ouvido tampado, uma plenitude auricular, me faz pensar se não tem algum componente muscular envolvido. Então, eu te sugiro, procure um profissional que possa avaliar se existe algum componente somatosensorial que dispara à noite, às vezes até porque à noite eu faço mais apertamento, né? Eu tenho alguma questão aí, às vezes um bruxismo, alguma questão aí, ou a postura que eu durmo, enfim, e que pode estar impactando e gerando essa alteração e que me faz suspeitar. Depois você me confirma, depois que você conferir isso, você me conta, tá? Tem umas perguntas aqui. Suzete, zumbido muscular tem melhora com fisioterapia? Sim, super indico, tá? Zumbido muscular precisa mexer na musculatura. Fisioterapeuta, um fonoaudiólogo dessa área, né, que consiga mexer nessa questão somatosensorial, pode te ajudar muito nisso, tá? Joelma Lima, zumbido às vezes dentro da cabeça e quando está mais forte parece que está do lado de fora e fica muito alto. Então, existem dois tipos de zumbido, um zumbido que a gente chama de subjetivo e um zumbido que a gente chama de objetivo. A diferença entre eles, tem um post antigo até aqui no Instagram, eu posso até recuperar ele e a gente fala sobre isso. No zumbido subjetivo, que é boa parte dos zumbidos, a grande maioria deles, se você pedir para alguém parar do seu lado, não escuta o zumbido. Não acredite que existe um tipo de zumbido que é objetivo, que se alguém parar do lado, a pessoa vai escutar. Normalmente, esses zumbidos objetivos estão ligados às questões vasculares, enfim. Então, procura um otorrinolaringologista para poder ver se existe isso. Eu não sei se o que você está falando é do fato de ele ficar tão forte que a sensação dele é que ele está fora da cabeça, que isso também pode acontecer, mas que se alguém parar do lado, não dá para ouvir. Isso pode acontecer também, tá? De ele ficar intenso e dar esta sensação. E não necessariamente de ele ser percebido por alguém que tá fora, tá? Então, pode acontecer as duas situações, tá? A questão muscular, porque também tem o ATM e ele piorou muito sem a placa.
Às vezes, quando eu abro a boca, sinto estalos e também prejudica muito. Muito, gente, vamos olhar as questões somatosensoriais. Eu acho que assim, hoje é uma das coisas que eu mais vejo no consultório é um componente somatosensorial ali no zumbido. A gente vive aí numa situação, né, de estresse, uma postura, muito tempo sentado, enfim, são musculaturas que respondem à serotonina, então quando a gente está estressado, quando a gente tem qualquer questão aí que mude a nossa neuroquímica cerebral, pode alterar essa musculatura, então vale investigar sempre essa questão muscular, principalmente quando tiver algum sintoma, né, mas bem específico, como está sendo aí colocado aqui pra gente, tá? Então investiga, trata, porque isso é super importante, pode te ajudar muitíssimo na percepção do zumbido, tá? Porque zumbido pior em ambiente gelado, por exemplo, ar-condicionado. Então, o que acontece? Muitas vezes em ambiente gelado, ou se a gente já foi assim, eu sou gaúcha, né? Então, já passou por algum frio desses lá do Rio Grande no inverno, com aquele vento que só Deus na causa, né? Porque entra na gente, entra na roupa, entra em tudo. O que acontece é que muitas vezes aquele gelado, ele afeta o ouvido. O ouvido não tem camada de gordura, então a gente não tem proteção como eu tenho na barriga, né? Como eu tenho no braço, como eu tenho essas camadinhas que vão dando esse suporte aí para segurar um pouco o frio. Então o ouvido não tem essa camada e muitas vezes isso pode gerar dor, tá? E existe um outro fator que é a questão muscular, né? Então o frio, o calor, eles mexem muitas vezes com a nossa musculatura e isso pode às vezes gerar dor. Tá? Então vale investigar aí o que é que pode estar acontecendo, se é uma sensibilização aí do ouvido e se essa sensibilização pode estar ligada a uma questão muscular, tá? Outra pergunta lá do Stories, por que é tão difícil a cura do zumbido? Eu também, e também descobrir a causa. Olha, eu vou ser bem honesta, eu não sei se é tão difícil assim descobrir a causa, né? Eu não vejo dessa forma, eu acho que assim, todos os pacientes que já chegaram para mim, a gente tem como definir causas, possíveis causas, encontrar as causas. Independente disso, o que a gente sabe é que existem alterações no córtex cerebral das pessoas que têm zumbido, e isso é a causa dele. E é nessas hiperativações, essas modificações corticais, muitas vezes que a gente trabalha. Mesmo que o gerador dessa mudança, o gerador dessa alteração cortical, a gente não consiga mais identificar. O que eu acho também que é pouco provável, mas ok, digamos que não conseguimos, ainda assim há como tratar. Então ainda tem como tratar essa alteração cortical, e isso é uma coisa importante de ter em mente. Tá? Então, assim, a cura ela é difícil porque a gente tem multicausas, né? Tem múltiplos fatores, né? Cada vez que a gente estuda, descobre ainda mais coisas, mais fatores que podem estar aí no meio dessa história. E muitas vezes, quando tem esses múltiplos fatores, é um pouco difícil de a gente conseguir identificar tudo que pode estar envolvido, sim. Mas dificilmente a gente não consegue ter uma noção dos fatores aí que podem estar colaborando e nos guiar aí numa direção de tratamento, tá? Então é bem pouco comum, vamos dizer assim, de que a gente não consiga encontrar. A cura, eu acho que talvez entra aí o que a gente entende por cura. Eu acho que talvez existe uma expectativa de eu nunca mais ouvir isso na minha vida. Então, se eu ficar percebendo isso em algum momento, se eu parar no silêncio e perceber ele não está resolvido, isso é o fim da minha vida. Muitas coisas na nossa vida não vão ter uma volta para o que era antes. Eu hoje não sou mais a pessoa que era com 15 anos, mentalmente, fisicamente. Não sou mais. E eu não tenho como necessariamente retornar para o que era antes. Muitas vezes na via auditiva é isso, eu consigo botar isso num ponto super melhor, deixar a minha percepção do zumbido super maravilhosa, só que existe uma expectativa muitas vezes de eu não vou ouvir mais nada como eu já não ouvia antes, que não necessariamente a gente consiga cumprir. Só que a gente tem que pensar que para muitas coisas na vida eu não consigo voltar para o que era antes, infelizmente. E no caso do zumbido entra
nesse patamar também. Então, a remissão completa, que é tida como cura, né, não pode ser uma promessa, número um, ninguém garante isso, ninguém vai prometer isso, mas aliar, colocar suas expectativas em ordem, poder entender o que está acontecendo e poder valorizar os ganhos que você tem, é uma parte extremamente importante, inclusive para você perceber melhor e poder viver, a tua qualidade de vida volta, independente de você perceber ele quando você está numa situação mais silenciosa. Aquilo não necessariamente precisa destruir a sua vida ou atrapalhar a sua vida dessa forma. Então, vale avaliar aí qual é a expectativa que você está tendo, trabalhar isso dentro de você, perceber que nem sempre a gente vai ter isso na vida, que os processos da vida vão nos trazendo marcas que nem sempre a gente vai conseguir se libertar delas, e ainda assim eu vou viver e vou ser feliz e vou, enfim, tocar minha vida pra frente, desde que eu consiga aí um ponto em que isso não seja mais tão relevante, tão intenso, tão forte, tão constante, e isso é possível, isso é tratável, certeza, tá? Joel, uma intolerância a glúten pode haver alguma relação com zumbido? Sim, super pode, tá? Então, a intolerância ao glúten para algumas pessoas pode ter um impacto no zumbido. A gente sabe que existe uma conversa aí do intestino com o zumbido e com a orelha, né? E a gente pode ter essa relação, sim, de um aumento do zumbido quando a gente consome glúten em pessoas que têm essa característica de ter uma intolerância a glúten. Isso não quer dizer que as pessoas todas têm que cortar glúten porque o zumbido vem do glúten, porque não funciona assim. É a mesma coisa que café. Todo mundo corta café porque café é o vilão. Café muitas vezes, inclusive, é recomendado, né? Aumenta a circulação sanguínea, melhora muitas funções, inclusive auditivas. A grande questão é a quantidade, no caso do café, né? Então, e a sensibilidade. Se eu sou uma pessoa extremamente sensível, que não é tão comum, eu talvez tenha aí um impacto maior. Então, pode, mas cuidado para isso não, né, assim, não virar uma coisa que não necessariamente, não se aplica a todo mundo, tá? Duro quando está em melhora e do nada piora. Pensa o seguinte, se está em melhora, vai voltar a melhorar. Nenhum percurso é reto. Eu costumo dizer assim, o processo de cura não é assim. Não. O processo de cura é assim. É assim mesmo. Isso vale para muitas coisas na vida, né? Se você tá... vamos lá, uma comparação que eu mais gosto. Curando de um amor, de um coração que tá lá curando. Você não vai, agora eu esqueci, eu nunca mais e nunca mais. Não, vai ter um dia que talvez você vai sentir um pouquinho mais, aí no outro dia você já tá mais alegrinho, no outro dia você vai num processo, numa crescente. Tá tudo bem a gente tropeçar. Eu costumo chamar com os meus pacientes, eu falo isso, é um tropeço. Tropeço, a gente tropeça e continua. Não é uma parede, não é uma queda, não vai ter durante o processo de cura, né, ou de tratamento, esses altos e baixos. O que costuma acontecer? Os altos são mais frequentes, então tem mais momentos bons em relação ao zumbido. Quando o zumbido tá mais chato ou parece que deu uma piorada, normalmente quando você tá aí numa crescente nesse processo, ele não piora a um ponto que era lá no começo, ele piora, mas não piora tanto, e ele não dura tanto tempo nessa fase ruim. Então, isso é uma característica desse processo de cura. Agora, a cura para o zumbido não é linear. Como cura para muita cura, eu estou usando o nome cura aqui, por favor, leiam. Eu não estou dizendo uma remissão completa, porque ninguém garante isso, mas no processo de tratamento, né, de poder aí ter qualidade de vida de volta, esse processo não é linear. Então, tem isso. Então, são características do processo aí de cura, de tratamento do zumbido, isso, o fato de ele não vai sumir do dia para noite, em boas parte das vezes. Talvez uma pessoa diga, eu fui lá e tinha uma questão somatosensorial e pronto, sumiu. Sim, tem isso no consultório, mas assim, é um caso são casos muito mais específicos e isso não é generalizado, tá? Normalmente demanda um processo, um tempo, um tratamento. Normalmente isso vai acontecer, não vai acontecer de forma linear, ele vai acontecer
acontecer com esses percalços, vai ter dias em que talvez você sinta, nossa, voltou. Não, vai voltar para o padrão de benefício de novo, acredite, tá? E ele não é uma cura rápida, ele não é um negócio que, né, assim, hoje, amanhã eu tô sem. Muito provavelmente você vai ter que passar por um percurso de tratamento. Eu costumo dizer que é que nem uma fisioterapia. Quebrou um braço, você ficou com o braço parado um tempo, você vai fazer uma fisioterapia. Não é uma ou duas fisioterapias que vão deixar o seu braço de volta para o que era antes. Muitas vezes você vai ter que fazer mais sessões e tá tudo bem. E ainda assim você vai ter bons resultados, tá? Lúcia, zumbido tem cura? É isso que a gente estava falando, Lúcia. Garantir cura, que cura eu entendo essa palavra, né, como remissão completa, ou seja, nunca mais vou ouvir nada na vida, ninguém pode garantir. Tem casos, sim, a gente vive isso, graças a Deus, na nossa rotina, mas não é uma promessa e não uma garantia. Que tem tratamento, isso com certeza absoluta, que ele pode não ser mais um incômodo na sua vida, que você pode passar a perceber ele só se você tiver um ambiente barulhento e ainda assim isso não te incomodar em absoluto, você vira pro lado e dorme, você vira pro lado e assiste uma televisão e faz o que você tem para fazer, tá bom? Faço uso de anastrozol, bloqueio hormonal, alguma relação com zumbido? Tudo que é hormonal pode ter relação com o zumbido, sim, tá? Então isso pode acontecer. Às vezes a gente vê coisas até mais simples assim, pessoas relatarem uma piora do zumbido no período pré-menstrual, às vezes surgimento do zumbido no período da menopausa. Então relações de hormônio e zumbido, isso existe sim, tá? Pode ter relação, tá? Qual é a melhor fisioterapia para zumbido? Melhor fisioterapia com um fisioterapeuta que entenda de zumbido, tá? Ou um profissional que entenda de zumbido, um fonoaudiólogo que entenda de zumbido somatosensorial, enfim. Então, tem que procurar alguém que entenda de zumbido, tá? Essa seria a minha indicação, seria talvez a melhor. Não tem uma... Gente, não existe um tratamento único, e eu sei que isso é muito revoltante às vezes, até as pessoas me escrevem, o que eu faço? Não sei, eu preciso investigar, cada caso é uma coisa, não tem uma fórmula mágica, não existe uma fórmula única, né? Não tem um remédio único, então às vezes você precisa ver o que está interferindo, o que está causando, quais são os fatores que estão ali agregando. Tem toda uma avaliação, um processo para ser cumprido, não existe isso, todo mundo faz isso e vai ficar bem. Inclusive fuja disso, que é uma coisa que a gente vê aí na internet, a pílula mágica, a gotinha que eu pingo na orelha que resolve. Corre, porque isso é roubada, tá? E ainda é muito perigoso que você vai pingar um troço na sua orelha que a gente nem sabe o que é, tá? Pelo amor de Deus, tá? Testosterona baixa também tem relação com zumbido? Pode ter relação, tá? Então, vale avaliar com o profissional, o médico que tá te acompanhando, se existe essa possibilidade aí de ter essa relação ou não, tá? No teu caso. A perda de audição pode causar zumbido? Se sim, por quê? Sim, porque entra lá o que a gente falou no início da conversa. Existe uma diminuição da entrada do som, mesmo que mínima, e toda a perda de audição, independente dessa questão da entrada do som ou não, ela gera uma modificação no córtex. A gente tem pesquisas mostrando que às vezes perdas de audição pequenas e com duração pequena, às vezes eu tenho otite, é uma questão de dias, a gente já tem uma reorganização do cérebro. Então, se eu privar o cérebro, da chegada do som, do estímulo sonoro, mesmo que pouco, mesmo que mínimo, ele precisa se reorganizar para essa nova situação. E nessa reorganização pode existir essa modificação que pode gerar o zumbido, pode haver essa hiperexcitação dessas áreas que pode gerar o zumbido. Então, tem esta relação da perda de audição e do zumbido, tá? Mesmo em perdas mínimas. Você vai dizer, mas é nada, ou não é o caso de eu usar aparelho auditivo? Sim, mas ainda assim isso aqui pode justificar. A perda sozinha justifica? Não, porque senão todo mundo que tem perda de audição tem zumbido, isso não é um fato, né? Então, tem que avaliar as outras questões que podem estar envolvidas e o que aconteceu ali para aquela reorganização cortical se reorganizar, se rearranjar desse jeito e como trabalhar isso para que você possa, então, ter paz do zumbido, tá? Tem muitos relatos de zumbido após Covid. O que você acha? Tem muitos relatos, eu tenho muitos casos no consultório também.
Existem alguns fatores relacionados ao Covid que a gente fica muito alerta. Ele é um processo inflamatório grande que abrange o corpo como um todo, e a orelha também pode se impactar desse processo inflamatório. Então existem estudos que sugerem que esse processo inflamatório pode ser o causador de zumbido. A gente tem muitos casos de perda de audição pós-Covid. E aí entram vários fatores, esse processo inflamatório, as questões circulatórias relacionadas ao Covid, que também podem gerar zumbido e que, enfim, podem gerar essas alterações. A gente tem fatores relacionados ao emocional, então muitos pacientes que também, neste processo todo, com o corpo todo inflamado, as questões todas circulatórias, ainda tem toda a ansiedade que o Covid gerou e ainda gera para muita gente, né? O medo, o pânico, às vezes, que também pode interferir. Então, sim, a gente vê, não são poucos os casos, assim, a gente vê até com uma razoável frequência essa presença do Covid, do zumbido pós-Covid, tá? É tratável, tá bom? O Covid foi embora, o zumbido ficou, é tratável. Tem outra coisa relacionada ao Covid, as mudanças metabólicas que o Covid causa. Uma outra coisa que agora me veio na cabeça, passou e esqueci, agora eu lembrei. O Covid muitas vezes altera a glicose, né, o metabolismo da glicose, que a gente sabe já que tem relação com o zumbido, altera o metabolismo das gorduras, o colesterol, o funcionamento muitas vezes de alguns órgãos que estão relacionados a isso, pâncreas, ao fígado, tudo isso podem ser fatores que podem impactar no zumbido, tá? Índices de vitamina D, que também é um hormônio, que também pode estar relacionado a isso, então precisa de uma avaliação bem completa da parte otorrinolaringológica para poder avaliar aí o que pode estar envolvido, se tem uma perda de audição, os processos inflamatórios e metabólicos, circulatórios e tal, e aí a gente entrar com um tratamento específico ideal aí para cada caso, mas tem tratamento, tá? O fato da causa ser Covid ou da causa é tratável, tá? Lembrem-se disso. Não tenho perda de audição, mas tenho zumbido, olha só. Então, o que acontece? Em muitos casos, nos exames que a gente tem para avaliar, a gente não identifica perda auditiva, tá? Então, o que a gente tem de recurso para avaliar a audição, não aparece perda de audição. E ainda assim tem zumbido. Por quê? Porque o zumbido não é causado exclusivamente por uma alteração, né, dessas vias auditivas periféricas ou centrais. Muitas vezes ele é causado por outros fatores, então vale investigar. Claro, passa pelo otorrino, você já deve ter passado, porque viu que não tem perda de audição, faz todos os exames, audiometria de alta frequência, muitas vezes a perda de audição está lá nas altas frequências, que não é uma audiometria comum, né? Uma audiometria que vai pegar frequências acima do que a audiometria comum costuma pesquisar, e elas são interessantes quando a gente tem zumbido, e importantes porque muitas vezes ali mostra que pode ter uma região que já apresenta uma alteração. Essa região de alta frequência é onde a gente começa a ter alteração com a idade, todos nós, tá? Então a gente começa a ter uma diminuição do funcionamento dessas células aí de 20 mil Hz, 18 mil Hz aí com a idade, começa lá nos agudinhos mesmo, em função até da questão tonotópica do desenho da cóclea, que as primeiras célulazinhas são dos agudos, no caracol, e aí ele vai indo para os sons mais graves, que estão lá no finalzinho, então eles apanham menos ao longo da vida, não estão tão na entrada do processo. Mas vale investigar para ver se não tem nada, e ainda assim tem outras formas de tratar, ver quais são os outros fatores que podem estar envolvidos aí no surgimento, né, do zumbido e na manutenção dele para você tratar corretamente, tá? Não necessariamente precisa ter a perda de audição para justificar a existência, perda de audição detectável pelos nossos exames para a gente justificar a presença do zumbido, tá? Podem ir colocando perguntas, tá, gente? Tem uma pergunta que deixaram aqui nos stories: tem algum tratamento ou suplemento para zumbido? Coisa insuportável, a pessoa colocou. Olha, tem tratamento para zumbido? Tem vários, tem diferentes tipos de tratamento para zumbido, e eles são indicados conforme a necessidade de cada pessoa. Então, se eu tenho um componente muscular, eu vou para uma direção. Qual é a questão muscular que está envolvida? É um tipo de exercício, outras musculaturas é outro. Então, a gente tem aí uma série de coisas que são muito específicas. Tratamento tem,
tem tratamento para zumbido. Suplementação, não existe um suplemento que resolve zumbido. Porque muitas vezes a sua questão não é a falta daquela vitamina ou a falta daquele, né, daquele suplemento ali. Então, a suplementação para você talvez não vá resolver. Então, aí precisa de uma avaliação novamente direcionada, especializada para ver as questões metabólicas. E aí já vou juntar com uma pergunta que fizeram. Eu não sou a pessoa indicada, inclusive, para falar sobre essa pergunta, que me perguntaram quais os exames de sangue que um paciente com zumbido precisa fazer. Eu não sou médica, tá? Então, assim, isso abrange uma área médica, mas, assim, o que eu já vou falar, assim, tem muitos exames, mas eu já vou deixar alerta, assim, glicose, obviamente, colesterol, tireoide, porque mexe com hormônios, alterações tireoidianas podem, inclusive, mascarar, fazer uma cara de depressão em função dessa mudança de hormonal. Então, assim, as alterações tireoidianas, as alterações de vitamina B12, de vitamina D, que também são, né, a vitamina D é um hormônio, a vitamina B12 trabalha na mielinização dos nervos. Então, isso, assim, são processos que a gente avalia obrigatoriamente, fora outros exames, e aí entra a parte médica. A gente pode chamar aqui até um médico. Eu acho que eu me sinto desconfortável, um pouco ética em falar, assim, desse tipo de coisa, tá? Vamos ver aqui. Há 3 anos que tem zumbido, fui otorrinolaringologista, fiz exames de frequência, tenho perda auditiva, mas que mais desejo acabar com esse zumbido. Então, ó, verifica qual é a indicação de tratamento ou dos tratamentos para você e manda ver, tá? Manda ver, porque tem alternativa, tem saída, tá? Então, investe em fazer o seu tratamento do começo ao fim, lembrando que muitos tratamentos não são respostas mágicas, vai ter um tratamento que é um tratamento mais prolongado, não tenha essa fantasia de, eu vou uma vez e aí se não resolver, não vai resolver, tá? Não, ninguém tem essa fórmula mágica. A pessoa pode até te orientar em coisas para fazer em casa, mas tem todo um acompanhamento, tem toda uma frequência que é interessante que seja, né, já estudada, que sabe que é o que dá resultado. Então, ouça a pessoa que está te acompanhando, siga as orientações, faça o que é pedido, volte nas consultas. Não vi resposta nenhuma, volte nas consultas. Até isso é um dado importante para a pessoa poder te explicar, olha, nesse prazo não vai ter mesmo, olha, já era para ter tido, vamos pensar numa outra estratégia, vamos investigar algo que talvez a gente não tenha visto, vamos conversar com o seu otorrino, se você estiver sendo acompanhado por um outro profissional, ou vamos falar com o seu dentista, se for... Enfim, então assim, volte, vá às sessões, faça o bolo completo, né? Muitas vezes vai envolver mais de uma área. Eu sempre digo isso, é difícil para não dizer nunca. Trato zumbido exclusivamente com uma técnica. Normalmente eu entro com mais de uma, até porque identifico mais de uma coisa para mexer. Então, dificilmente acaba ficando numa coisa só. Então, tem um monte de orientação aí que precisa de uma parte que é de vocês, né, de botar a mão na massa, e tem uma parte que é nossa, e esse encontro é necessário, esse acompanhamento é necessário, tá? Você atende por teleconsulta? Atendo teleconsulta sim, tá? Me falaram para procurar neurologista também para zumbido. Sim, muitas vezes é necessário a investigação de profissionais de outras áreas, não só otorrino e fono, né, e físio, mas também profissionais da neurologia, psiquiatria, às vezes nutricionista, para gerenciar a questão, ou endocrinologista, se tem alguma relação com a questão metabólica. Então, existem outros profissionais que às vezes entram na jogada para poder nos auxiliar nesse processo, porque tem relação com essas outras áreas. Então, faça a investigação neurológica, verifique se tem aí algum fator que possa ser identificado, inclusive para conduzir o teu tratamento para o caminho mais correto e mais, que te traga uma resposta melhor possível, tá? Quais os exames que podemos fazer para diagnosticar o zumbido? Então, nós não vamos ter nenhum exame para... vamos ter a acufenometria. Eu não sei se eu diria que é diagnosticar o zumbido, mas para identificar
ou poder ler o zumbido, mas a gente tem exames que são exames para a gente poder identificar as possíveis causas do zumbido, as alterações auditivas, as alterações né, funcionais e estruturais da orelha, do cérebro. Para tudo isso são as causas do zumbido, para identificar as causas dele a gente tem exames. A gente tem um exame que chama acufenometria, que é um exame subjetivo, onde a gente vai tentar se aproximar do zumbido. Não tem nenhum exame em que a gente escute o seu zumbido, em que o aparelho meça o seu zumbido, mas na acufenometria a gente vai junto com você tentar medir o zumbido. É um exame subjetivo, demanda que você vá lá vendo, olha, esse som é a frequência mais próxima do zumbido. A gente vai definir qual é a frequência mais próxima do zumbido. A gente vai definir qual é a intensidade, né? Qual é o volume aí do zumbido. Então, esse processo todo é feito na acufenometria, tá? Dessa medição aí do zumbido. Fone de ouvido faz mal para quem tem perda auditiva e zumbido? Então vamos lá, hoje é o dia do ruído, é dia de falar exatamente. Fone de ouvido é visto como um dos grandes vilões aí da nossa questão auditiva. Existem alguns pontos em relação ao fone de ouvido. Eu não vejo ele como um vilão, a gente não pode ter fone. Eu ouço, né, música quando faço atividade física, uso fone, faço reuniões, às vezes teleconsulta, muitas vezes eu uso fone. E não tem problema. Qual é o problema com fone? Forte intensidade sonora, e aí não é só para quem tem perda de audição, é para quem também não tem perda de audição, tá? Justo para não ter, para não desenvolver. Então, se eu colocar um fone de ouvido e colocar o som forte, esse som não espalha no ambiente, ele vai direto bater lá na minha orelha. E isso pode gerar lesão. Então, cuidado com sons fortes na orelha. Então, não é recomendado fone de ouvido para isso, nem o som no ambiente ideal é que seja som forte. Então a gente, por exemplo, vai numa academia fazer uma aula de dança, o som é super forte, aquilo reverbera, aquilo treme na gente, não é interessante. Esse professor, por exemplo, que dá muitas aulas, está sempre exposto a esse som com mais frequência, ele tem um grande risco de desenvolver uma perda de audição. E o fone de ouvido por uso muito prolongado, que foi o que aconteceu aí nesse período de pandemia. Então, as pessoas, claro, com outras pessoas dentro de casa, cada um trabalhando online e tal, o pessoal passava o dia de fone. Isso cansa o ouvido, esgota, exagera, demanda muito do ouvido, então não é aconselhável também um uso muito continuado, muito ininterrupto, mesmo que a intensidade não seja forte, tá? Então, cuidar com essas duas coisas, um uso muito intenso, muito frequente ou muito prolongado e a intensidade do som, tá? Fora isso, use o fone em paz, né? Com os cuidados que tem tranquilamente, tá? Não é um problema. Lúcia, já fui no otorrino, neurologista, mas nunca me deram uma solução. Só mandaram usar aparelho auditivo e falaram que eu tinha que ver com isso, que não tem cura. O aparelho auditivo é uma forma de tratamento, tá? É uma estratégia de tratamento. Eu pessoalmente não uso o aparelho auditivo como uma técnica exclusiva de tratamento. Eu acho que entra todo um processo de orientação, existe uma investigação além, né, da questão auditiva e tal, mas assim, o próprio aparelho auditivo já pode ser um recurso terapêutico, uma forma de tratar o zumbido. Então, o que eu te sugiro, testa, sem expectativa de que durante o teste, é curtinho com o aparelho, né, principalmente aí nas empresas, que você vai perceber uma diferença no zumbido, mas se você perceber que o aparelho de repente pode ser algo bom, que você escuta melhor, que te traz um certo conforto, o uso mais constante dele tem uma chance muito grande, a gente vê isso na experiência clínica, nas pesquisas, de poder te ajudar com relação ao zumbido, tá? E aí procura um outro profissional que de repente possa avaliar outras coisas, se você não perceber se você não se sentir confortável com a avaliação que foi feita e com a orientação que foi dada. Essa orientação de que você vai ter que viver com isso, eu acho ela complicada, assim, não é uma
Eu acho que isso é tratável. De garantir a cura, né? Que não tem cura. Bom, cura ninguém pode garantir. Isso, né? A gente vem falando nessa live o tempo inteiro. Mas que existe tratamento, que, né? Pensar em alternativas aí, além do aparelho, se for o caso, né? Pra gente poder ver o que fazer, tá bom? Não desiste não, tá? Não desiste porque você não precisa viver com isso pra sempre e alternativas existem, tá? A última pergunta aqui que estava lá nos stories, a DTM, além de causar zumbido, pode causar hiperacusia, sensação de ouvido tampado e estalido? Sim, super pode, tá? Inclusive essa sensação de ouvido tampado, estalido, são sensações que a gente normalmente se alerta para uma alteração muscular ou uma alteração da musculatura aqui, né, cabeça e pescoço, ou da musculatura da tuba auditiva que tá lá dentro, tá? Então, vale uma boa avaliação, verificar quais os músculos envolvidos, se tem a tuba envolvida, para você poder tratar essa musculatura, tratar, se for o caso, a tuba, para poder ajudar. E pode sim, a hiperacusia pode estar relacionada à questão muscular, sim, tá? Então tem que investigar isso direitinho, tá? Mais dúvidas, pessoal? Senão eu vou encerrar por aqui. Espero ter ajudado vocês. Eu espero que... Ah, tem aqui. Uso de fone de ouvido para disfarçar o zumbido, pode. Você pode usar sons, não só no fone, mas no ambiente, para poder aliviar um pouco a percepção do zumbido, com certeza absoluta. Cuidado com o volume, tá? Fone de ouvido é sempre o cuidado, volume, a intensidade desse som, tá? Botar aquele rock and roll, que eu brinco que é o som forte, intenso, especialmente de fone de ouvido, não, por favor. Hoje é o Dia Internacional da Conscientização do Ruído, dos prejuízos que isso pode gerar, e no caso de sensibilidade auditiva e no caso de zumbido, pode sim, pode ser um causador. E a gente tem ainda um outro fator, é que aí o silêncio não é benéfico nem para o zumbido e também não é benéfico para a sensibilidade. Então a gente tem um viés aí, uma busca de equilíbrio entre a gente não se expor a som forte, mas a gente também evitar o silêncio para não ter um aumento dessa percepção, dessa estimulação do córtex, tá bom? Eu acho que era isso, então um beijo grande para todos, muito obrigada e até a nossa próxima live.